Boa tarde para todos. Fica complicado fazer uma exposição depois do professor Raimundo, porque é o nosso grande expositor aqui em Minas Gerais, um showman, e é uma grande satisfação sempre ouvi-lo e aprender com Vossa Excelência. Queria saudar aqui todos os amigos, professores, autoridades, na pessoa da minha amiga e presidente de mesa, doutora Helena Della Mônica, e, inclusive, aproveitar essa oportunidade para fazer um esclarecimento, porque muitos vieram me indagar porque não tinham mais expositoras mulheres. E eu preciso fazer esse esclarecimento, e o Leonardo testemunha disso, que nós chamamos mais de 13 expositoras e somente uma aceitou. Literalmente, chamamos 13 expositoras. E algumas não puderam por uma questão de agenda, mas muitas não aceitaram o convite. Então, nós nos penitenciamos aqui, mas não foi falta, digamos assim, de empenho pelo convite, até porque eu sou um defensor aguerrido da igualdade de gêneros, e eu acho um absurdo, muitas vezes, no campo do direito, esse clube do bolinha que muitas vezes se estabelece, e as mulheres são cada vez mais importantes, cada vez desempenham um papel cada vez mais relevante no campo do direito, e esse papel que foi conquistado por muitas mulheres, com muito empenho, com muita luta, precisa ter cada vez maior visibilidade. Feitas essas considerações, eu tenho que falar um pouco para você sobre o recurso de agravo de instrumento, e que vem previsto no artigo 1015 a 1020 do novo Código de Processo Civil. E escolhi falar do tema agravo, que está dentro do campo dos recursos, primeiro pela minha afeição ao tema, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista prático. Grande parte da minha militância na advocacia hoje na advocacia junto aos tribunais, aqui ao Tribunal de Justiça, nos tribunais superiores, e vejo a necessidade de que o advogado, cada vez mais, se aproxime e entenda que a advocacia, no campo recursal, ela vem sofrendo uma mudança muito considerável, que o Código de Processo Civil de 2015 vai deixar de modo indiscutível a partir do ano que vem. Por quê? Ao analisar o sistema recursal do CPC 2015, nós não podemos perder de vista que ele tem uma grande premissa, qual seja, os recursos eles não servirão mais, a partir do ano que vem, tão somente para promover uma impugnação das decisões. Os recursos serão verdadeiro instrumento para a formação de precedentes, formação de padrões decisórios hábeis a resolver questões idênticas. E o Código ele é pródigo em técnicas do uso do direito jurisprudencial, seja no que tange a melhoria do modo como os tribunais superiores passarão a produzir acórdãos com a premissa de formar verdadeiras decisões padronizáveis e padronizadas, ou seja, os precedentes dos quais eu consiga extrair os chamados fundamentos determinantes, ou seja, motivos hábeis a serem utilizados em casos idênticos. E é evidente que o sistema de precedentes ele não foi construído, e o Código não deve usá-lo, tão somente com a finalidade de tentar resolver o problema da nossa litigância. O professor Raimundo, aqui, que me antecedeu, falou que nós temos, precisamente, aproximadamente 100 milhões de demandas no Brasil em tramitação. Em Minas Gerais, não sei se vocês sabem, mas em 1994 nós tínhamos 500 mil processos e hoje nós temos 6 milhões de processos. E o número de juízes, que era de 524 em 94, hoje é de 927. Ou seja, o número de processos aumentou 12 vezes e o número de juízes nem mesmo dobrou. E o staff do funcionamento do Poder Judiciário continua praticamente o mesmo, com 5 serventuários trabalhando junto ao juiz na secretaria, às vezes um assessor no gabinete e o corpo de estagiários. Ou seja, temos uma média de cada juiz ter, sob sua responsabilidade, 6.500 processos no Estado de Minas Gerais.
Num sistema como esse, é evidente que eu preciso de criar técnicas para gerenciar a litigiosidade repetitiva, e o Código traz isso, em inúmeros dispositivos, como, por exemplo, no seu artigo 928, criando técnicas hábeis à criação, desde que respeitado toda a premissa e todo o procedimento estabelecido no novo Código, para formar decisões com uma amplitude adequada à resolução dos conflitos. Isso quer dizer, então, que analisar o sistema recursal deve partir da premissa, repito, que o sistema recursal e os recursos não servem tão só para atacar decisões. Eles têm a potencialidade de que, em algumas situações, gerar em si decisões que poderão ser reproduzidas argumentativamente em casos posteriores. Isso até porque outra grande premissa do sistema recursal que precisamos levar em consideração, antes de analisar o recurso de agravo, é o fato de que o sistema recursal do CPC 2015 trabalha com uma regra interpretativa que já vem consubstanciada no artigo 4º, mas permeia uma série de outros dispositivos no âmbito do sistema recursal, a chamada regra interpretativa da primazia do julgamento do mérito, que quer dizer que, a partir do ano que vem, nós não poderemos mais ter os nossos recursos inadmitidos por irregularidades formais, rituais, que muitas vezes são levadas a cabo. A falta de um xerox, por exemplo, no caso do agravo, será passível de ser corrigida e o relator, obrigatoriamente, nos modos do artigo 932, ele deverá instar as partes à correção à falta de uma peça, por exemplo, obrigatória do agravo de instrumento. A lógica é exatamente acabar, ceifar com a jurisprudência defensiva ou ofensiva, como disse o professor Raimundo. Ou seja, nós precisamos pensar que o sistema recursal ele deve perseguir, no mais das vezes, o julgamento do objeto de impugnação. Essa é uma outra grande premissa do sistema recursal que se instaura no CPC 2015. E aí eu chego ao recurso de agravo. E o recurso de agravo, esse talvez seja o terceiro motivo de eu ter escolhido falar dele, porque, como membro da comissão, muitas vezes as pessoas acham que eu vou ouvir falar, em qualquer ambiente, bem do Código. E, obviamente, eu acho que o Código Novo tem muitos aspectos relevantes e que podem auxiliar em muito. É claro, e eu não acredito, e eu não sou romântico, pela crença de achar que o Código represente uma panaceia, uma ferramenta mágica que vá conseguir resolver todos os problemas. O Código é um capítulo do sistema recursal, do sistema processual, perdão. Ou seja, lei, ele tem um papel importante? Tem. Mas, além de uma análise da lei, eu preciso pensar que, por exemplo, a grande maioria dos tempos mortos do sistema processual são fruto dos chamados tempos de secretaria. Existe uma pesquisa de 2007 que mostra que 80% do tempo de tramitação de um processo é gasto no gabinete, é gasto na secretaria. Não é um tempo que os prazos transcorrem. Tanto é verdade que o Código absorve uma sugestão minha, à época na qual eu, inclusive, nem fazia parte da comissão de juristas, ofertada para a atual presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, professora Tereza Arruda Alvim Vamber, de unificação dos prazos em 15 dias, que está previsto no artigo 1003, em seus parágrafos, estabelecendo que todos os recursos terão o prazo de 15 dias. Eu fui até mais ousado na minha sugestão à época. Eu queria que todos os prazos do Código fossem de 15 dias, porque é provado que o que faz um processo demorar mais ou menos não é o tempo que os prazos transcorrem, são os tempos mortos, e nós precisamos atacá-los. E a lei não tem o condão de promover a alteração nesse aspecto. Mas o agravo, voltando ao tema, ele não me agrada. O agravo de instrumento estabelecido no CPC 2015. Por que ele não me agrada? Primeiro, por uma premissa que já veio desde o anteprojeto. Eu tentei, com muito vigor, modificá-la na Câmara dos Deputados, mas não consegui. Qual seja? O Código, nos moldes do artigo 1015, ele estabelece um rol taxativo das hipóteses de impugnação das decisões interlocutórias, reproduzindo um sistema que nós já tivemos do artigo 842 do Código de Processo Civil de 39. Ou seja, cabe agravo daquelas hipóteses previstas na lei. Algumas pessoas, como o meu
grande amigo e companheiro de Câmara dos Deputados, professor Fred Dias Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha, ambos, eles vêm defendendo que esse rol do artigo 1015 seria um rol taxativo, mas temático. Então, por exemplo, quando se fala da decisão que ataca, a decisão que denega a questão da convenção de arbitragem, eles leem ali a questão competência e falam de qualquer decisão que trate da competência, caberá agravo de instrumento. Mas isso é uma interpretação extensiva, que, creio eu, não será, inclusive, provavelmente, a que vai ser albergada do ponto de vista pragmático. O que vai fazer, de imediato, já criar um problema, sob a minha visão. Qual seja, naquelas hipóteses casuais, se a decisão interlocutória, por exemplo, o indeferimento de uma prova, que me prejudique, por óbvio, indefere uma perícia, e aquela decisão eu quero atacá-la, não vou poder interpor agravo, não está no rol do 1015. E aí, o que pode acontecer? O surgimento do sucedâneo recursal do mandado de segurança, para impetrar contra decisões judiciais. Alguns vão ser muito falar assim, não, mas isso é um absurdo, o brasileiro é o único país no qual as pessoas não aceitam que não tenham recursos, as pessoas deveriam aceitar que não é... Meus caros, eu advogo, estou todo dia no tribunal, o meu cliente não está querendo saber se o brasileiro tem visão cultural X ou delta, ele quer resolver o problema dele. E eu quero defendê-lo tecnicamente. Então, eu já creio que haverá o ressurgimento, como a fênix, do sucedâneo recursal do mandado de segurança para atacar decisões interlocutórias. Alguns vão falar que isso não poderia ser feito pelo fato já apontado pelo professor Raimundo, que me antecedeu, qual seja, o artigo 1009 fala que das decisões interlocutórias que não couberem agravo, caberá apelação. E aí eu tenho um problema. Pessoal, espera lá. Indeferir uma prova não cabe agravo. Então, eu vou poder, na minha apelação, em razões ou contra-razões, atacar aquela decisão em apelação. E aí já tem uma grande novidade. Qual? No sistema do CPC 2015, caberá apelação contra sentenças e contra uma série de decisões interlocutórias que não sejam atacáveis via agravo. E isso já cria um sistema com mais complexidade. Mas é uma apelação que ela é condicionada e subordinada. Como assim? Imaginemos que eu ganho o processo, mas tenho indeferimento de uma prova no curso do processo. Eu não vou recorrer da decisão, eu ganhei. Mas aí, nas contra-razões, eu vou apelar do quê? Daquela decisão que indeferiu a minha prova pericial. Só que aí percebam, se o tribunal for manter a sentença, ele vai analisar a minha apelação? Não, eu ganhei. Agora, se o tribunal der provimento à apelação da parte contrária, aí sim ele vai analisar a minha apelação. Ou seja, já tem um negócio estranho, que é uma apelação condicionada e subordinada, o que já é uma coisa que traz uma complicação que não me parece ser a mais correta. Ou seja, e mais, existem dados de pesquisa que mostram que as hipóteses que foram mantidas de cabimento do agravo são praticamente as mesmas hipóteses que nós agravamos nos dias atuais. Ou seja, não haverá diminuição nenhuma do número dos recursos de agravo nos tribunais. Se o objetivo da reforma era diminuir o número de processos nos tribunais, me parece que isso não vai alcançar o seu fim. E eu estudo reformas processuais há muitos anos, e eu tenho uma convicção, eu só devo mudar um procedimento se eu tenho a demonstração de que ele vai trazer um aprimoramento para o sistema, em termos de legitimidade ou eficiência. E não me parece que essa alteração do agravo o faça. Então, a hipótese ou a opção legislativa do rol casuístico não me agradou, e eu continuarei falando isso, escrevi isso no livro, no novo CPC Fundamentos, e continuarei falando isso ever and ever, até conseguir, talvez, mudar isso no futuro, porque me parece que o atual movimento, o atual modelo nosso, pode não ser bom, mas ele funciona e todos já estamos acostumados com ele, e não me parece que ele traga grandes prejuízos. Agora, apesar dessa opção legislativa, e um detalhe, as hipóteses de cabimento do agravo por instrumento não são tão somente as do 1015. Mas como assim? Você falou que é taxativo? Sim, é taxativo no Código. E o próprio Código, no próprio 1015, fala de outras hipóteses, previstas em outras leis, e no próprio Código. Por exemplo, a decisão do artigo 356, do chamado julgamento pela improcedência liminar do pedido, ou julgamento parcial do mérito, perdão, essas hipóteses de julgamento parcial do mérito caberão contra eles decisão, agravo por instrumento. Como assim? Eu
proponho uma demanda falando que determinada pessoa me deve 100 mil. Ela falou assim, olha, eu não devo dos 100 mil, 30. Isso significa, contrário senso, que ela deve quanto? 70 mil. Essa parte é incontroversa e, sob a égide do atual sistema, ela gera o quê? Uma possibilidade da antecipação de tutela da evidência do artigo 273, parágrafo 6º, hoje em vigor. Sob a égide do CPC 2015, caberá uma decisão de julgamento parcial do mérito. E, contra essa decisão, expressamente o 356 fala do cabimento do agravo por instrumento. Outras hipóteses que são casuisticamente previstas no sistema do CPC 2015 são duas. Quais sejam? Na verdade, são 12, mas duas merecem destaque. A tutela provisória, que já foi objeto de análise aqui por outros expositores, a tutela da urgência, a tutela da evidência, que é aquela que prescinde da demonstração da urgência, ou seja, já tem um quadro estabelecido dos modos do 311, inclusive a hipótese de até decisão nos tribunais superiores consolidando aquela matéria. Eu posso já pedir uma tutela antecipada, e percebam, se eu, antes de propor uma demanda, não me afeiçoo a qual é o entendimento, quais são os precedentes que os tribunais superiores têm acerca da temática, eu posso desafiar, sob a égide do CPC 2015, uma decisão de improcedência liminar do meu pedido, porque a matéria já foi pacificada nos tribunais superiores. Mas, contrário senso, se aquela decisão do STJ ou do STF, produzida pelo procedimento, por exemplo, do recurso especial repetitivo do 1036 seguintes, eu já posso pedir uma tutela antecipada da evidência, sem demonstração da urgência. Então, percebam que é uma coisa que tem muita força, e contra essa decisão também caberá agravo por instrumento. A segunda inovação, que é muito relevante, qual seja, cabe o agravo de instrumento contra as decisões que versam sobre o mérito e que não sejam consideradas sentenças. Então, toda situação que eu tiver uma análise de mérito que não seja considerada sentença pelo próprio sistema, caberá agravo por instrumento. Procedimento. Procedimento, basicamente, é o mesmo, mas tem uma inovação relevante, qual seja, o 1016 e 1017 falam dos requisitos do agravo por instrumento. Inovações em termos de instrução do recurso. Primeiro, você vai ter que juntar a petição inicial e a contestação, que hoje não tem previsão. Agora, tem uma grande questão. Se faltar algum documento, como é muito comum às vezes hoje, você não tem um documento nos autos, o código no 1017.2 permite que o advogado declare, sob sua própria responsabilidade pessoal, que aquela peça não existe. E aí ele não vai ter mais a situação atual, que falta o documento, você não junta o xerox porque ele não existe, e o tribunal inadmite, você tem que recorrer, apresentar agravo interno e coisas do tipo. Mas o código também acaba com a atual situação que, das decisões liminares do relator no agravo, não cabe agravo, por exemplo, da decisão que concede efeito suspensivo. Sob a égide do CPC 2015, contra qualquer decisão dos relatores, é cabível o agravo interno. E isso é importante ser ponderado. Mas, também, como disse há pouco, sob a égide do CPC 2015, o agravo, caso ele tenha algum problema na sua instrução, como já dito, o relator não poderá inadmiti-lo de plano. Antes de inadmiti-lo pela falta de um documento, ele obrigatoriamente vai ter que ofertar prazo para a parte corrigir o defeito. Caso ela não corrija, aí sim será o caso de inadmissibilidade. E, com um detalhe, a juntada das peças do agravo são absolutamente relevantes, desde que, obviamente, eu esteja diante dos processos físicos. Sob a égide do processo completamente eletrônico, o próprio CPC 2015 fala da desnecessidade da questão do cumprimento das peças, porque elas já vão estar todas disponíveis online. E se mantém a mesma lógica do atual artigo 526. Uma vez interposto o recurso no tribunal, eu tenho que, no prazo de 3 dias, informar da interposição do recurso, e caso a parte agravada não apresente a demonstração no primeiro grau de jurisdição, a decisão, o recurso poderá ser também inadmitido. Bem, em termos muito rápidos, o que eu teria para falar em termos de aspectos mais relevantes do agravo seriam isso. Percebam que a minha fala, como a de todos os outros que me antecederam, é uma fala mais provocativa, porque é muito complicado falar de todos os temas, especialmente num tempo tão exíguo. Mas,
me parece que nós precisamos começar a perceber, e vocês vão ver na fala de todos os expositores, que alguns acham o código maravilhoso, outros acham o código péssimo, e outros acham mais ou menos. E eu costumo falar que qualquer texto de lei, ele não pode ser interpretado de acordo com aquelas pessoas que o fizeram. Quem acreditava nisso era um pessoal de uma corrente filosófica, do Schleiermacher, que falava, eu vou procurar saber o que o autor da lei pensava para poder entender a lei. É claro que nós que participamos tem alguma coisa a dizer. Mas a lei, como qualquer produção humana, ela precisa ser interpretada por todos nós. Porque, senão, nós começamos a vivenciar a lei a partir de uma maldição. E eu falo de maldição porque eu me lembro de um cantor de rock que eu gosto muito, de uma banda que eu gosto muito, que é o Pearl Jam. E o Ed Vedder, que é o vocalista do Pearl Jam, num show em 2011, ele conta que ele tem uma música, que é uma das músicas mais importantes do Pearl Jam, que chama Alive, e que o refrão é I Still Alive, eu estou vivo. E que, na verdade, é uma música que ele fez da história dele, porque aos 13 anos, a mãe dele contou que o pai dele não era o pai dele, era padrasto, e que o pai dele, que era pai biológico, tinha morrido. E aí ele falava, nesse show, que aquela música era uma maldição para ele. Porque quando ele falava, eu estou vivo, era um grito de, assim, eu queria ter morrido também, minha vida acabou. Mas quando ele começou a fazer os shows, e todo o povo, e todo o público falava I Still Alive como uma coisa positiva, você passou por isso tudo e você ainda está vivo. Ele falou, naquele momento, eu que era o autor, vi que eu não tinha entendido bem a minha própria letra. E a maldição acabou. Que o novo Código de Processo Civil ele possa ser interpretado sob a melhor luz, sobre o olhar de todos nós que somos intérpretes dele. E que aqueles que acreditam que ele seja uma maldição, que eles estejam errados. Muito obrigado.